É meu convidado neste Jornal 2, o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, a quem agradeço a disponibilidade. Boa noite, bem-vindo. Lula da Silva, como é que olha para esta situação dramática no Brasil? Parece que não há forma de parar esta situação e de se perceber que a pandemia é grave. Boa noite, João Fernando. Olha, eu acho que a pandemia é grave no mundo inteiro. Eu estou convencido que é preciso muita sabedoria dos governantes, um comportamento muito democrático, ao mesmo tempo um comportamento muito humanitário para que a gente possa resolver esses problemas. Eu tenho acompanhado o noticiário do mundo e tenho percebido e queria felicitar o presidente Marcelo Rebelo e o primeiro-ministro Antônio Costa, porque Portugal tem sido um país exemplar no enfrentamento do coronavírus. E eu acho que está provado que o isolamento, depois de um convencimento da sociedade, é a melhor forma da gente enfrentar esse inimigo invisível que ainda não tem arma para combatê-lo, a não ser que nós nos escondamos dele. Então, eu quero dizer para você que é muita competência do governo, é muita harmonia entre os poderes, é muita harmonia entre governantes do governo federal, governadores, prefeitos, para que a gente possa enfrentar essa crise. No Brasil, isso não está a acontecer. Os governadores têm uma visão da pandemia, o governo central e o presidente têm outra. Como é que se consegue afinar tudo isto e ter uma resposta para evitar que o Brasil seja o próximo ponto mais complicado à escala global desta pandemia? Olha, o Brasil tem um presidente, João Fernando, que no primeiro momento não acreditava no coronavírus. Ele preferia acreditar nas palavras do presidente Trump. Ele dizia que era uma doença que não teria problema nenhum, que seria apenas uma gripezinha, e não cuidou de forma responsável na preparação do enfrentamento da crise. Ele hoje transformou os 27 governadores de estado em inimigos dele, transformou a Câmara dos Deputados e o Senado em inimigo deles, transformou todos aqueles que não concordam com a grosseria com que ele trata essa doença em inimigo deles. Ele não está cumprindo a tarefa de casa, ele não está cumprindo o isolamento das pessoas, ele acha que isso é bobagem, que as pessoas têm que ir para a rua, ele próprio vai para a rua, numa demonstração de total irresponsabilidade como governante. Ou seja, um governante, depois que ele é eleito, ele não tem lado. Depois que ele é eleito, ele governa para todas as pessoas. E nesse momento de crise, o presidente brasileiro deveria estar preocupado com a vida do povo brasileiro. Primeiro cuidamos da vida, depois nós cuidamos da economia. Ele, na verdade, não cuida da economia, não cuida da vida e cuida apenas da sua irresponsabilidade, pensando nas eleições de 2022. Eu realmente acho que o Brasil não merecia sofrer o que está acontecendo agora. E nós estamos apenas começando a crise, porque agora começa a entrar, agora estamos no outono, daqui a pouco começa o inverno no Brasil, e segundo todos os cientistas é que a coisa ainda vai se agravar no Brasil. Olhemos para o que pode acontecer amanhã, embora estejamos no tempo da ciência, da tecnologia e não se consiga sequer adivinhar esse amanhã. A humanidade está de novo numa encruzilhada, mas temos a nossa democracia, que é um valor que pensamos que está adquirido, e temos um modelo económico que poderá não se voltar a aplicar. Não seria o tempo de pensarmos em ter uma economia mais voltada para os valores verdes e termos uma relação mais amistosa com este nosso planeta Terra? Eu estou convencido, João Fernando, que o mundo deverá ser rediscutido a partir do coronavírus. Primeiro, está provado que o mercado não tem solução para problemas de crise como essa. O mercado resolve muito o problema de quem tem dinheiro, mas não resolve o problema da sociedade. Quando acontece uma crise como essa, a gente descobre que somente um Estado forte, um dirigente responsável, é que a gente pode encontrar soluções mais rápidas e imediatas para isso. Obviamente que eu acredito que nós vamos ter uma discussão muito séria sobre o papel do Estado. Para que serve o Estado?
para quem deve governar o Estado, quem deve ter prioridade no Estado. Ou seja, é isso que resolve o problema da situação. O problema econômico o Brasil já vinha tendo há muito tempo. O PIB brasileiro já não vinha crescendo. O coronavírus vem agravar, mas, ao mesmo tempo, ele vem mostrar a irresponsabilidade do governo no trato dessa crise, que passa por dois momentos. Primeiro, a questão sanitária, que é muito importante, e, segundo, a questão econômica, que é uma questão de financiar os trabalhadores que precisam ficar em casa e financiar o pequeno e médio empresário, sabe, que não tem como sequer pagar a folha de pagamento. O Brasil é um país muito grande. O Brasil tem reservas internacionais de quase 370 bilhões de dólares. O Brasil poderia estar produzindo dinheiro novo, alargar a nossa base monetária para que a gente pudesse enfrentar de vez o problema dessa crise. E, ao mesmo tempo, sabe, construir os instrumentos, sabe, necessários para proteger o povo brasileiro. Aqui no Brasil, lamentavelmente... Mas este Lula da Silva não é um problema do Brasil, nem é um problema que o Brasil consiga resolver sozinho, nem Portugal, nem Europa. Tem que ser um problema resolvido à escala global. E esse é o nosso grande desafio nesta altura. Como é que nós nos vamos organizar nesta nova globalização que nos obrigou a fazer exatamente o contrário? A fechar as fronteiras, a parar as ligações aéreas, a não contactar com o povo que está ali do outro lado da fronteira, que também foi fechada. Veja, durante a crise o problema é do Estado Nacional. Porque, veja, nós temos uma quantidade enorme de países, cada um está tentando sobreviver, o mundo não estava preparado para uma crise como essa, e o Brasil tem condições de encontrar soluções para amenizar o sofrimento, diminuir a quantidade de pessoas contaminadas e diminuir a quantidade de mortos. Ou seja, o que eu acho é que houve irresponsabilidade, sabe, num primeiro momento, para muitos governantes, inclusive para o nosso governante, em levar a sério a questão da coronavírus. Ora, depois que essa crise passar, nós vamos ter que discutir o papel do Estado. Nós vamos ter que discutir o papel do Estado, nós vamos ter que discutir a questão da arrecadação do Estado, nós vamos ter que discutir outra vez para quem que o Estado deve governar, porque quando tem uma crise como essa, o que a gente percebe é que se não tiver um sistema de saúde público muito forte, não é possível resolver esse problema. Até antes dessa crise, se dizia que a iniciativa privada iria resolver, que o mercado iria resolver. O mercado resolveu a crise econômica de 2008, a crise financeira de 2009, e não está resolvendo essa crise, sabe, do coronavírus. Portanto, nós vamos ter que rediscutir, inclusive, a governança mundial. Porque hoje a ONU não tem sequer o poder que teve. Eu digo sempre o seguinte, João, em 1948 a ONU teve força de criar o Estado de Israel. Hoje a ONU não tem força de criar o Estado palestino. Nós vivemos num mundo em que os Estados Unidos participam de um Conselho de Segurança, baseado na geopolítica de 48, e hoje os Estados Unidos não respeita, ele toma as decisões unilaterais, ele não respeita decisões coletivas, ele faz bloqueio em quem ele quer, como ele quer, tomando decisões sozinhas. Então, uma crise como essa precisava ter uma governança global. Uma governança global seria possível ser feita através de um Conselho de Segurança da ONU mais forte, mais participativo, com mais gente decidindo coletivamente o que fazer. Eu só queria dizer uma coisa para você. Eu participei da criação do G20. Eu participei de muitas reuniões do G20. Não adianta nada você tomar uma decisão coletiva com 20 presidentes se as decisões de execução é do Estado Nacional e depende do Congresso de cada país. Aí as coisas não são decididas como o mundo espera. Então, nós precisamos pensar um novo modelo de governança global para que determinadas decisões sejam coletivas e implantadas por todos os países. E como é que fica a democracia? Como a conhecemos, a democracia dos Estados? Qual é a sua opinião? Para onde vamos evoluir? Há propostas na França, na liberal França, até para que o nosso telemóvel nos diga se estamos ao pé de coronavírus, como acontece já na China e poderá acontecer noutros países dentro de pouco tempo. Podemos ter um Big Brother tecnológico aqui ao nosso lado. Podemos ter os nossos movimentos controlados. Podemos aceitar isso?
Pois é, eu acho que depende. Quando você está numa guerra, você, às vezes, é obrigado a agir de acordo com a força do inimigo. Nós temos um inimigo poderosíssimo que a gente ainda não tem arma para enfrentá-lo. Os americanos enfrentaram a bomba atômica para enfrentar o Japão. Nós já enfrentamos aviões modernos, mísseis, foguetes para enfrentar a Segunda Guerra Mundial. Mas nós não temos ainda nenhuma arma para enfrentar o coronavírus. Até agora, a arma mais eficaz é o isolamento. É confinar as pessoas em casa. Lamentavelmente, isso. E, obviamente, que é importante a gente confinar por convencimento. É importante que a gente diga o seguinte: os empresários que estão em vários lugares do mundo pedindo para que o povo volte a trabalhar, precisa perguntar se esse empresário está disposto a assinar um contrato dizendo que ele vai garantir que o trabalhador que for trabalhar na fábrica dele não vai pegar coronavírus, se a fábrica dele vai ser higienizada, se esse trabalhador vai ter transporte higienizado, se esse trabalhador vai ter todos os apetrechos necessários para evitar pegar coronavírus. Senão, teria irresponsabilidade. A melhor forma das pessoas trabalharem é as pessoas estarem vivas. Então, nós precisamos cuidar, em primeiro lugar, que as pessoas vivam e depois nós vamos cuidar de retomar a economia. Eu, sinceramente, acredito na democracia como acredito no ar que eu respiro. A democracia, efetivamente, ela tem que garantir a todos nós o direito de ir e vir, mas a democracia ela só será exercitada plenamente se os seres humanos estiverem vivos para executar. Por isso eu comecei parabenizando o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e comecei parabenizando o Antônio Costa pelo sucesso que eles obtiveram até agora no enfrentamento do coronavírus. Quisera Deus que outros países tivessem tido o mesmo sucesso do coronavírus. O que a gente percebe é que onde houve responsabilidade dos governantes, teve menos gente contaminada e teve menos morte. Aonde teve menos responsabilidade, houve mais gente contaminada e houve mais morte. Essa é a lição que serve para Portugal, para o Brasil, para a Rússia, para a China. Ou seja, e a China, na verdade, deu um exemplo extraordinário. Foi lá que surgiu. Lá eles controlaram a primeira cidade com quase 11 milhões de pessoas e conseguiram ter um número de mortes bem reduzido se comparado ao número de mortes da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. Autoridade e compromisso moral e político dos governantes. É isso que vai ajudar a resolver o coronavírus. Lula da Silva, foi um prazer tê-lo aqui neste Jornal de hoje. Agradeço de novo a sua disponibilidade para conversar connosco a partir de sua casa, onde está confinado à espera que o coronavírus passe no Brasil, um dos países do mundo nesta altura a ser mais afetado pela pandemia.